E aí, família, e aí, meus queridos, meus queridas e meus querides, eu sou o Edu e esse é o canal Café com Fritas. E hoje vamos falar sobre o álbum do Aranhaverso, que é algo que eu não vi galera falando sobre esse álbum do segundo filme. E para isso eu trouxe um especialista em rap, trap e qualquer tipo de subgênero do rap, o meu amigo Dunzinca, ou Duzuka, ou do Zika. Se apresenta aí, meu querido. Salve, salve pessoal, eu sou o do Zika, também conhecido como do Zunca, e agora por Doom também. Obrigado pelos elogios, Edu. Eu não sou tão especialista assim, mas obrigado. Não, é assim, é assim. O cara manja muito de rap, ele sempre fala sobre discos de rap na Twitch dele. Quando ele faz live, né? Tem esse detalhe também, que é quando ele faz live, ele fala sobre isso. Ele também tá com um projeto novo que vai sair aí, o podcast dele, solo, que tá bem interessante. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que importa, que é primeiramente sobre o filme. Dá a tua análise rápida aí sobre o filme. Cara, filme. eu ia falar, filme muito bom, análise rápida, muito bom. Cara, filme excelente, assim, eu acho que ele supre as minhas expectativas. Eu não achei que ele ia conseguir elevar, assim, muito do que veio no primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme é redondinho e me surpreendeu muito, porque, cara, eu ainda não decidi se eu gosto mais do segundo ou do primeiro, mas tamanha foi a minha empolgação com o segundo é que eu tô pendendo mais pra gostar do segundo. Que isso aqui. Pra mim o filme supriu totalmente as minhas expectativas. Eu não imaginei que ele ia ser tão bom assim. E o melhor de tudo é que ele não tem cena pós-crédito, né? Que é algo que é chato pra caraca. E deixa levantar e ir embora. Brincadeira. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas aí, vamos falar agora do que importa, que é a trilha sonora. Primeira coisa é que ela é muito diferente da do primeiro filme, na minha opinião. Ela tem músicas não mais marcantes, mas em quantidade ela tem músicas mais marcantes do que o primeiro. Porque o primeiro você tem ali a música do X, né? Que é acho que é da morte do Homem-Aranha, que toca ela. Uhum. E tem a música Sunflower, né? Que é aquele boom e tal, que, porra, todo mundo ouviu. Mas no segundo eu acho que ele tem músicas que marcam mais. Tem Self Love lá, né? Quer uma palhinha? Pode dar aí, ó, pode. Self-love, you know, love me, self-love me. Eu acho muito boa essa música. É muito Eu amo boa. essa música. É muito boa. Tem Home, que também é muito bom. Tem a principal zona lá, né? Que é a Calling. Pô, essa música ela é muito boa também. Tipo, eu acho que ela tem mais músicas marcantes em relação ao primeiro álbum. E é isso. E aí? Mas é tipo assim, tu gostou pra caralho de Self Love, né? Tipo, é muito boa essa música, inclusive. Mas uma coisa que eu acho muito foda desse álbum é que ele conta uma história, sabe? Que não é o que eu costumo ver em álbuns de rap. Teve o do Rashid, que você tem uma história ali, mas não é em paralelo às músicas, a do Rashid. Tem a ver as músicas com o que tá se passando na história, mas é um conto à parte, né? Nesse álbum do Metro Boomin, ele conta o conto, a história do filme, digamos assim, de uma forma mais como se fosse o pensamento da galera, dos personagens principais. Pelo menos foi o que deu pra perceber, assim, pelo menos foi o que eu entendi. E que é complementar ao filme, né? Eu acho isso muito interessante, o fato dele ter o álbum ser um complemento ao que se passa no filme. Sim, ele usa bastante falas do filme ali, né? Pra situar as faixas e colocar. Deixar essa história um pouco mais clara, assim, pro ouvinte também. Eu, assim, cara, tem vários álbuns que contam uma história, assim, mas eu acho que o que é mais marcante nesse álbum do Metro Boomin é toda a ambientação que ele consegue trazer do filme para as músicas na forma que ele produziu, assim. Então, você percebe que nas músicas que ele tá
que ele tá falando de uma parte do filme ali que eles estão na Nova York, lá em 2099, ele começa a usar mais sintetizadores, ele começa a trazer mais elementos futurísticos e eu achei isso muito maneiro, porque você consegue se ambientar pela musicalidade mesmo. Você não precisa estar entendendo o que o MC tá rimando ou o que a pessoa tá cantando ali pra sacar mais ou menos aonde você tá, assim. Você consegue perceber pela música. E eu achei muito, muito, muito foda a forma que ele trouxe toda essa ambientação do Spider-Verse pro disco. Mas, assim, isso já era comum, tipo, do Metro Boomin fazer isso, sabe dizer? Tipo, dele fazer umas músicas meio diferentonas e tal. Ele é muito bom em trazer esse ambiente, assim. Recentemente ele soltou o álbum Heroes and Villains, que, assim, ele ambienta muito bem também a história que ele tá contando ali e traz essa saga dos heróis e vilões no disco nas produções dele também. Então ele é um produtor que ele consegue fazer muito bem essa parte de ambientar o ouvinte no universo ali que ele tá apresentando. Acho que ele faz isso bem demais, assim. Até viralizou a entrada do último disco dele, virou trend no TikTok. E que é uma fala, acho que, do The Boys. Saquei. Ah, que massa, caralho, não sabia disso. É porque, tipo assim, ele, pelo menos, diferente, por exemplo, do menino, quem foi que fez o primeiro álbum produziu o primeiro álbum Eu não lembro. Eu acho que o primeiro álbum ele foi produzido por várias pessoas, eu acho. Sim. Mas, por exemplo, não tem um nomezão gigantesco como o do Post Malone, né? Você não tem aquele nome ali que no primeiro álbum teve o Post Malone. Tem o Sua ali, que ele volta aqui, né? Mas eu acho que o nome maior é o Post Malone ali e o X-Temptation, né? Do primeiro álbum. Então, os dois nomes mais que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece os caras. Aqui a gente não tem nenhum nome muito grande, né? Pelo menos fora de quem é do cenário do rap e tal, que conhece. Não, tem Lil Wayne. Ah, beleza, pô, mas eu tô falando... Tem Lil Wayne. Mas, tipo assim, não, tem uma Zaparoque, tá ligado? Tem uma galera que é conhecida, mas eu falo no sentido de eles estarem sozinhos cantando uma música, saca? Ah, tá, entendi. Ele usa mais as participações. Eu acho que a única música que não tem participação, posso até confirmar, acho que é a Hummingbird. Tem a Self Love também que não tem participação. Com a Coral Ray, ela cantando só dele, só tá produzindo ali, né? Pois é, tipo, você tem sempre, as outras são sempre participações, né? Você não tem um cara sozinho cantando como foi na Sunflower do Post Malone e tal. Então eu acho muito... Foi Rita na Sunflower também. Tá, mas tipo assim, ele é só mais um... Ele só tem uma partezinha ali, né? A maior parte da música é do Post Malone, né? Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, tá ligado? Por exemplo, a maioria das músicas desse álbum novo são com 3, 4 caras cantando. Sim. Sabe? Eu acho que isso foi um detalhe que o Metro Boomin fez muito bem. Eu acho que ele soube selecionar ali, e eu acho que esse é o trabalho do produtor mesmo, mas ele soube selecionar ali os MCs ou os artistas que estavam participando das músicas muito bem, assim. Tu não acha que falta num Lil Vinicius, não? Faltou... Não sei se um Lil Vinicius, mas... Faltou um artista... Eu não sei se tem algum artista latino. Acho que em Home tem. Não sei. Mas Home não tá na... Acho que Home tá... Não. Eu sei que no álbum, o álbum maior dele, que tem músicas que não foram pro filme, tem algumas músicas em espanhol. Pode ser que ali tivesse alguém. Que é Mona Lisa, Ansiedades... que é da Mora, doido. Não sei se tem. Deve ter, não sei. Mas acho que faltou ali no álbum principal um artista latino, né? Essa é a única... Acho
Acho que esse é Uma o único Anitta. ponto, assim. Uma Anitta, sabe? Uma coisa mais. Eu tô achando que faltou, pô. Tô achando que Cara, faltou faltou também. um Naldo Bene falando um fucking shit, tá ligado? Faltou, com certeza faltou, cara. Tipo, ó, cara, faltou pra caralho. Não, falando sério, acho que faltou mais participações latinas, assim. Talvez pegar um cara ali do. Ela é porto-riquenha, ele é porto-riquenho, né, o Miles. Pegar uma galera de Porto Rico, fazer um bagulho da hora, assim, daria pra fazer um bagulho da hora. Mas eu acho que isso não é um demérito, tipo, não é que é demérito, mas eu acho que isso não tira o qual bom esse álbum é, sabe? Eu não sei se vai ser um dos melhores álbuns de rap do ano. Na verdade, eu acho que ele é um dos melhores álbuns de rap do ano, mas eu não sei se ele vai ser o melhor. Acho muito difícil, na verdade. Não vai. Não vai. Com certeza não vai. Não vai. Mas ele é um álbum muito bom, assim, muito, muito bom. Mas eu acho que de filme, ele, tipo, talvez seja um dos melhores álbuns que saiu aí, cara. Tipo, porque não teve nenhum filme que casou tão bem musicalmente como o Aranhaverso casou, sabe? Pelo menos eu não vi até agora. E olha que eu vi muito filme esse ano, velho. Eu tenho que até atualizar meu Twitter lá. Porque a gente teve muito filme nostálgico, né? Tipo, A Pequena Sereia. Vai sair agora o Indiana Jones. Teve muito filme nostálgico. Teve aqueles filmes da Marvel, né? Padrãozão. Mas nenhum teve uma trilha sonora zona que você ficou, caralho, essa trilha é foda. Tá ligado? Tirando o Aranhaverso, que foi o único que eu peguei pra realmente ouvir a trilha sonora. Nenhum outro filme eu cheguei, parei, ó, vou assistir trilha sonora desse filme. Pelo menos não desse ano, sabe? Eu acho que, assim, esses discos que são feitos pro filme, né? Tem 2 discos, né? Tem esse do Metro Boomin e tem o da trilha sonora mesmo, que é. Sim. Tocam de fundo, né? Sim. Mas o que eu me lembro, assim, cara, é esse do Metro Boomin. Acho que tem o do Kendrick Lamar, né? Do Pantera Negra. Só que eu não acho que foi o Kendrick que produziu do Pantera Negra 2. Não acho que ele que produziu, acho que ele que montou o time, talvez. Eu não sei, não lembro. Porque eu sei que ele não tá em todas as músicas. Mas é um disco dele, eu acho. Talvez, não sei se foi ele que produziu. Eu acho que não, acho que ele não tá. Eu acho que ele tá, mas ele não foi um do. É porque no primeiro filme ele produziu, né? Ele produziu todo o disco do primeiro filme, que é, porra, genial. O primeiro disco do Pantera Negra, muito, muito bom, inclusive. O segundo, ele é bom, mas ele é do ano passado, né? Pantera Negra 2, não sei se você sabe. Eu tava falando. Eu tava falando de discos de filme em geral, assim. Tá. E eu tava falando do primeiro, eu tinha até esquecido que teve o álbum do segundo também. Pois é, não, do primeiro não tem como, cara. É, porra, fantástico, cara. Lançou muita gente que eu, tipo, não conhecia, por exemplo, a Jorge Smith, tá ligado? Eu amo essa mulher, meu Deus do céu, essa mulher é muito maravilhosa. Eu adoro a Jorge. Porra, eu deixava essa mulher me pisar durante horas. Ela é muito, mano, ela é muito foda, cara. Não, ela é sensacional, eu curto muito. Ela com a camisa do Brasil, cara. Nossa senhora. Essa parte vai ser cortada, obviamente. Cara, eu gosto da Jorge Smith, o NPR da Jorge Smith. Já assistiu? Sim. Putz, nossa, é muito bom. E ela canta sem se esforçar, dá até um pouco de raiva. Não, ela é muito foda. Ela tem uma potência vocal fora de série, assim, essa mina. Uma das únicas coisas boas que aquele carinha lá, pô, que canta... Pô, que é babacão, que se acha fodão. Drake. Uma das únicas poucas coisas que o Drake fez de bom foi ter descobrido a Georgia, tá ligado? Foi as únicas coisas boas que ele fez, assim. Foi ter descobrido... Ele que descobriu o Jorge Smith? Foi. Caramba, eu não sabia. Foi ele que descobriu. Lá, acho que na Inglaterra, não tô enganado. Ela é da Inglaterra. E ele pegou, chamou ela pra turnê, ela começou a cantar na turnê com ele. Eu acho que é essa a história, né? E aí lançou um EP junto. Aí disso ela lançou uma outra música.
E aí o Kendrick Lamar chamou ela pra fazer parte do álbum do Pantera Negra. E aí disso ela lançou o primeiro álbum dela, né? Tem Colors, que é uma música foda, e outra... Blue Light, quer dizer, foi mal. Blue Light e outras músicas fodas, né? Aham. E aí ela estourou, né, depois disso. Muito foda. Aí Mas o mundo enfim... dela, né? Pois é. Daí Olha, outro que... Daí de Londrina pro Isa, mundo. Grande SZ. Como é que é SZA? Falar SZA, não sei como é que É fala o nome Cisa, dela. né? Cisa. Cisa, pronto, a Cisa também está nesse álbum do Pantera Negra 1, né? Também. Ela estourou também depois desse álbum. Pô, esse álbum é, porra, foda. Eu acho que ele tá num patamar diferente, assim, em álbum de filme, sabe? Aham. E o Kendrick Lamar meteu ali um amorzinho a mais nesse álbum. Acho que ele foi acima. Foi acima. Mas esse álbum do Aranha Verso, eu acho que nesse ano, acho que não teve nada de filme parecido, não, assim. Teve álbuns, como eu falei, que eu achei legal, na mesma vibe, tipo do Rashid, que foi o melhor álbum do ano passado, não foi? Ano passado, né? Ele foi lançado ano passado. Pois Não é. foi o melhor. Pra mim foi, cara. Pra mim Pra foi. mim, não, pra mim tá no top 3 do ano passado. Pra mim tá... Tem o do Rico de Laçan também, tem o Rico de Laçan que tá, tipo... Ah, mas aí é EP. Não entra, não? Acho que não. Ah, É que então... aí se entrar EP fica muito difícil essa... Aí eu não sei mais montar, entendeu? Beleza. Se entrar EP, aí eu já não sei imaginar. Mas eu boto o Rashid ali como top 1 pra mim. Teve o do Emicida também, o Amarelo, que saiu no passado, né? Não, Amarelo fez 2019, acho. 2020, né? 2019. 2019, então... Saiu o DVD, não foi? O documentário. Tô viajando. Não, mas eu acho que teve, cara. Tipo, eu não sei. Eu gostei. Teve o do BK também. Teve o do BK, mas teve o do Zudzilla, né? De César a Cristo. Esse álbum... Inclusive eu falo no do Zika Show do meu podcast, falo um pouco sobre isso também. Mas esse álbum é, pô, fantástico. É absurdo. Assim, o movimento rápido dos olhos do Rashid é muito bom. Excelente, assim, eu acho que é o melhor álbum do Rashid, talvez. Não, com sobra eu acho que é o melhor álbum dele. Mas esse aqui, o Zudzilla, Isso aqui. ele fez de tudo ali. Entendi. Não, ainda não ouvi ele não, mas eu vou ouvir. Tô pra ouvir ainda. Ouça. Vou ouvir. E aí, tem alguma consideração final pra falar? Cara, de considerações finais, acho que é isso, assim, sobre esse disco do Metro Boomin. É excelente, acho que nada vai ser feito esse ano nesse sentido de música de álbum tão bom, assim. Posso queimar minha língua. Não seria um problema, eu adoraria que outros álbuns assim fossem lançados. E é isso, acho que fica de indicação aí a galera ouvir também esse disco do Kendrick, do Pantera Negra, ouvir mais esse disco do Metro Boomin, quem não conheceu. Conhecer os outros trabalhos do Metro Boomin também. Heroes and Villains é sensacional, é um disco muito bom também. E é isso, assim, fica a minha recomendação aqui e fica também a minha recomendação ao do Zika Show, podcast deste que vos fala, né? É um show de alguns minutos, assim, 20, 30, 40 minutos ali, deu falando groselha, 40 minutos de groselha. Então sabe quando você chega do trabalho cansado, que você quer, tipo, eu não quero pensar. Você vai deixar eu lá ocupando e massageando sua mente por alguns minutos. Entendi. Enfim, foi improvisado essa. Improvisado? Não, esse vídeo todo foi todo... Só quero dizer um negócio aqui, família. Esse vídeo todo foi todo improvisado. A gente tá só batendo um papo. Não teve roteiro, não teve nada. Uhum. Vai ser algo mais algo mais descontraído. Então vai sair no Falando Sobre, que é esse novo formato que eu tô colocando no canal. Vai ser o segundo EP. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, vão lá no do Zika Show, que vai estar aqui na descrição. Sigam o do Zika nas redes sociais dele. E é isso, tipo, o cara é carismático pra caralho, é tiktoker. Né? Também vai ter o TikTok dele aqui. Ele é muito bom mesmo. Dê uma força lá pra ele, beleza? Valeu.
Tamo junto.